Guilherme Ledoux, Alan Langdon, rapaziada aí que entrou aí vamos nos presentear e presentear uma grande figura da ilha, o baterista Toicinho, né? E aí com um filme, um documentário, sistema de animação. Tenho duas perguntas. A primeira, como é que surgiu essa ideia, né? E por que sistema de animação? Pá, Iva. Pô, mas tá. Porque de onde surgiu? Eu tava morando nos Estados Unidos e o Guilherme ele já conhecia o Toicinho há um tempo. Que ele tem o Toicinho meio que tem uma história, parece que ele é meio que um pai assim da bateria pro Ledoux assim. É o mestre. Mestre Toicinho. Daí ele, assim, simplificando a história, o Ledoux quando eu voltei dos Estados Unidos, assim, ele falou, pô, já tenho uma ideia para um filme aí, vamos fazer um documentário sobre um cara aí, eu vou te apresentar ele. Isso aí foi aqui em 2003. Foi em março, abril de 2003. Era começo do ano, né? Pode crer. Tinha uma lacuna, né, cara, que a gente tinha, teoricamente, feito só o Estrada, eu acho, né, naquela época. Tinha um tempo, assim, que o Alan tinha saído, a gente estava meio que afastado, só correspondendo por cartas e tal. E aí, quando o Alan chegou, a gente, tem que fazer um vídeo, né? Porra, não, foi meio natural, velho. Foi muito louco, conspirativo, assim. Veio ideia na cabeça. E daí a gente conheceu ele, conversamos com ele e ele topou, assim. Como é que foi esse lance de acompanhar o cara por aí? Pá. Iva. Ganhei, cara. É o seguinte, velho. A gente tem uma forma um pouco informal e, assim, teoricamente, hoje não é tanto novidade, mas teoricamente, assim, diferente de lidar com a coisa, né, cara? Tentar trazer para próximo da gente, ou a gente se aproximar das histórias, né? Que eu acho que dá um sabor legal, mais informal. E aí com o Toicinho foi mais ou menos assim, a gente acompanhou um ano da vida dele, não foi colado, morando, a gente, naturalmente se cruza, né? Porque a gente tá sempre no meio dos artistas aí, música, som, vernissage, né? Então a gente acabou acompanhando ele e trocava uma ideia e, podemos chegar mais, quando é que tu vai estar onde? E aí rolou, né, cara? Um ano de filmagem. Agora eu vim pra cá, a bateria, eu uso a bateria praticamente como um meio de vida, né? Pra ir lá, mas eu tive a minha época também que eu fui atrás, não tava nem com grana, eu queria tocar. A partir do momento que eu comecei a ir atrás da grana, eu desaprendi. Aí o Neném fez uma coisa importante, ele não foi atrás da grana, ele foi atrás da música. Agora hoje a grana pinta. Sim, você ganha dinheiro, você ganha de qualquer jeito, em qualquer área, em qualquer tipo de música que você fizer. Lógico, se você fizer um trabalho com um cara popular, super popular, que te pague bem, que nem Dupla Caipira, por exemplo, você ganha uma grana, realmente você ganha dinheiro. Mas se você trabalhar com a Gilberto Monstros, você também ganha também. Não, tu pega essa filmadora e vai trabalhar em Nova York, só tu fala a língua, aí eles falam tudo americano. Aí é o seguinte, eles nunca te pagam, aí tu filma bonito, eu não te pago, aí filma de novo, eles não te pagam. Aí um cara lá leva, te paga, aí tu paga a tua pensão, o lugar que tu fica. Aí o outro não te paga, aí o outro paga, mas não paga, aí tu começa, porra, merda. Aí um cara, ele vem aqui, ó, vem filmar tem uma zona aqui que é pra filmar os caras trepando, $10 mil, aí tu acaba indo, vai lá e... Então também dá dinheiro isso, que você tem que, é mais difícil você chegar nesse ponto. Claro. Musicalmente você tem que encarar um monte de coisa, tem que ser musical mesmo, estar preparado para isso. Aí tu te vende, aí a filmagem fica pra lá, e tu diz, não, um dia eu vou filmar de novo. Aí tu, porra, mas estão oferecendo mais 5. Aí tu já não é mais um cineasta, tu és um cara que pega dinheiro, como a televisão, como o sistema todo, né? Então a bactéria é um instrumento muito espiritual, tu tem que estar de alma pura, tem que... Como é que foi esse ano, assim, filmar, acompanhar o Toicinho, que é uma figura... Fala, assim, puder apresentar um pouco, assim, pra galera quem é o Toicinho, né? E falar um pouco, assim, dessa figura que ao mesmo tempo irreverente, né? Excêntrica e ao mesmo tempo uma figura humana, assim, formidável, né? Pois é, o Toicinho, no começo, assim, o primeiro dia de filmagem já foi, assim, foi meio desastroso e meio, assim, um batismo, assim, tipo, deu um... O Toicinho tentou tomar as rédeas, assim, porque o Toicinho, ele achou que era pra ele dirigir a parada, ele já começou a dirigir, assim, ele meio que ele tava fazendo uns ensaios com umas mulheres, assim, botou elas pra atuar, assim, ele começou praticamente a dirigir um mini filme, assim, né?
E aí no mesmo dia ele foi tocar no Café dos Araçás, estava caindo um toró, deu um blackout total e ele fez um solo no meio do blackout. Então foi meio que um batismo, a gente até meio que brigou um pouco, porque eu estava filmando o público e ele queria que eu filmasse o Toicinho quando deu blackout. Então foi meio que um batismo assim, a ferro, assim, a fogo, assim, que o Toicinho é meio que um vendaval, assim, um cara que ele encanta muito com o carisma dele, ele é muito improvisador, ele gosta de ser o centro das atenções, o cara é um performer total, assim, não só como músico. O documentário, inclusive, eu diria que a maioria dele não é ele tocando, e olha só como ele toca bem, assim. Isso também é claro, né, mas o Toicinho é um filósofo, É um retrato animado do cara, velho. Ele é animado pra caramba. Ele é muito animado. Acho que daí vem o nome. O nome do filme vem um pouco disso, eu acho. Pois é, sistema de animação. Porque ele, além de ser um cara super animado, mas não sei, isso é mais assim, pensando agora, porque na verdade é uma frase que ele fala muito no documentário. Às vezes quando ele tá falando. Volta e meia ele fala, pô, o sistema de animação, ela tá com um sistema meio desanimado, o meu sistema tá tá super animado. E assim funciona o sistema animado, ele fala umas coisas. Ele usa muito como uma frase que ele adapta de acordo com o que ele tá falando, ele embute essa frase aí. E até hoje a gente não sabe exatamente assim, o que quer dizer, eu acho que o significado muda a cada vez que ele fala. Eu acho que ele tá vivo, cara. Na real, tá funcionando, é tipo uma engrenagem funcionando. Tá vivo, né? O Toicinho é um cara que ele tem um currículo formidável, né? Tocou com Elis, enfim, tem uma carreira, né, digamos, no mainstream da MPB violenta, né? Circulou nas altas rodas. Ao mesmo tempo ele tem esse frescor né, embora a idade, mas um cara muito, né, espírito jovem, e também esse desapego, né, pela fama, né. Queria que você explicasse um pouco essa coisa do Toicinho enquanto, né, músico, né, um grande músico, e ao mesmo tempo essa figura, né, ímpar, né, tão próxima assim. Cara, eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dele, né? Tu falaste tudo, ele é desapegado, então ele pra mim é tipo como se fosse, eu não sei se dizer o verdadeiro artista, assim, é uma palavra muito carregada, né? Porque todo mundo é meio artista, mas o cara vive em busca da arte, da improvisação, de estar mudando as coisas, tu não consegue, ele não deixa muito rastro, assim, ele começa uma coisa e meio que conclui rápido, já vai pra outra e é difícil tu acompanhar, e ele não gosta de se prender muito, né, cara? Então acho que tá ligado a isso. Que é uma coisa que pra nós é um charme, é interessante, e é o que faz ele uma pessoa interessante, que ele realmente faz ele uma pessoa meio bem artista mesmo, que ele gosta de fazer, ele adora estar fazendo, adora ser visto, adora fazer a coisa, só que ele não sabe dirigir isso de maneira assim muito... talvez não quer dirigir isso de uma maneira muito assim, muito mercenária, muito convencional. Assim. Então ele não acumula bens materiais, não faz assim, ele não tem um portfólio, ele não tem, sabe, então ele tem esses dois lados assim. Ele conta com isso mesmo, com a fama dele, com o poder que ele tem de improvisar e fazer a coisa na hora acontecer, né? Pois é, no palco é uma explosão, né? E alguma coisa que remete até a algo mais, digamos, espiritual, né? Que até tem uma história interessante a respeito dele, né? De que, uma brincadeira, que ele incorpora uma certa personagem, né? Como é que foi esse lance das histórias engraçadas que vocês escolheram, algumas que vocês escolheram com esse convívio aí com o Toicinho? Olha, isso é uma das coisas que inclusive a gente acha muito interessante, é que tem muito mito, muita história em volta dele. E ninguém consegue até inclusive confirmar, tocou ou não tocou com a Elis. Algumas pessoas a gente sabe que ele tocou de fato com, outras fica meio essa lenda no ar. E metade do impulso do documentário era isso mesmo, que o Guilherme queria fazer e que a gente tentou fazer, de buscar histórias e lendas sobre ele, assim. Tipo, lendas reais até, algumas de repente nem tão reais, né, cara? Uma fantasia também. Sim, não, e alguma história, né, que vocês até propriamente nesse convívio acabaram vivenciando com ele, assim, alguma coisa, essa faceta, digamos, mais irreverente do
Assim, a personalidade dele já é um evento, né? Na verdade, todo mundo que tu fala com o Toicinho tem uma história pra contar sobre ele. Independente do que. Todo mundo tem alguma coisa pra falar, sempre. Não só assim, saindo da parte musical, né, cara? Das vivências dele, de onde ele andou, o que ele fez. Agora a gente tem tem alguns mitos que a gente comprovou, né, cara? Tipo aquele da bicicleta bolha, né? Sim, sim. Tem uma história estrambólica que ele acabou, que foi real mesmo. Ele criou uma bicicleta, quer dizer, tinha uma bicicleta e adaptou ela, colocou uma armação toda em volta, uma bolha assim para ele poder andar de bicicleta com o smoking dele. E aí ele instalou um rádio japonês e instalou um monte de coisa. Proteger do frio, né? Ele dizia, né? Botou um monte de luz na bicicleta e a gente encontrou restos assim dessa bicicleta, ele montou um pouco, mostrou pra nós e aí as pessoas foram preenchendo um pouco as histórias sobre a bolha. E quem tem um monte, dizem que ele sempre teve uma relação com os carros também, ele diz que ele morou em tal carro e tomava banho dormia no carro, tomava banho no porta-mala. Não, naquele onde vai o step do pneu, sabe? Diz um cara que ele tomava banho ali, né, cara? Sacou? Um cara bem informal, assim. Pô, a história tem um monte, né? Até a própria história do trailer, né? Sim. Ela quer que eu toque, ela gosta de ver eu tocando, isso depois eu vou. Porque na verdade, entendeu? Essa é a viagem. Se o músico tocasse porque manda tocar ou pagam para tocar, ele logo seria um músico, então ele leva anos para ser músico. Então, quando ele mostra isso para o público retribui com a presença e com o ouvido. Mas acabou aquele evento, as coisas terminam, as pessoas vão para casa e continuam com aquela imagem na cabeça. De outra maneira, ouvir o trabalho do músico, criticar, fica como um livro, eles vêm aqui como um livro, vêem um livro, leram, depois guardam o livro na estante. Mas se o músico fosse do dia a dia, ninguém conviveria? Acho que é isso aí. Conviveria, se não for amanhã a gente vê outra coisa. Então acontece que dá essas viagens. Agora, o tocar, de sentir, é uma coisa que está muito na alma. Então, nesse mundo muito doido, um pressiona outro, então é difícil o cara criar uma aura. Quando o cara cria um capacete e está com uma aura pronta para fazer o som, tem alguma coisa do lado bloqueando, que é o vizinho do lado, que tem um cachorro que late muito forte, o outro que está lá fazendo não sei o que, o carro que faz barulho, um cara que passa anunciando, vendendo pipoca, o outro que quer vender picolé, aí o outro passa, eu vendo batata, não sei quanto, e cria uma zorra. O próprio som onde tu mora, tu já não tem nem onde tu mora, tu não pode estudar. Aí tu for para um estúdio, fica com problema no pulmão, porque vai ter que respirar negócio de carpê, ar-condicionado, aí fica tuberculoso. Os músicos morrem. Tom Jobim foi gravar no estúdio, morreu, porque muito abafado. E só ar que vinha daquela cidade poluída do Rio, aí estourou o pulmão, foi para o hospital, morreu Tom Jobim. Aí todo mundo, não, morreu de deficiência cardíaca, né? Morreu do negócio do estúdio, que gravava, abafou o ouvido, o maluco. Então eu fugi dessa história de gravar, desse sucesso, de mostrar. Eu estou mostrando nada, eu só conto que alguém me vê tocando, vê porque viu. Se eu quisesse me produzir, fazia, estou em cima da terra, não. Isso estoura, isso cresce o ego e o cara para de tocar. Essa cena do trailer, ela sintetiza muito até o nosso vídeo. E além, quer dizer, além propriamente dele, vocês ouviram uma série de pessoas, né? Como é que foi? Quem são essas pessoas, além de músicos e tal? Como é que foi essa colheita de depoimentos, né? Pô, foi... A gente não seguiu uma... A gente até começou um pouco seguindo músicos, pessoas do meio, mas a gente não teve muito preconceito, tipo... Que a gente quis sair um pouco, assim, do ambiente da noite, fechado, tem também, mas procuramos sair um pouco e buscar a pessoa do Toicinho, né? Quem é um cidadão Toicinho, assim, como se fosse. E pelo fato do cara ser um músico, a música está presente, assim, mas... Pegamos pessoas que moraram com ele, tem um tiozinho que morou com ele um tempo, então ele tem umas histórias só com o convívio, que ele tinha morado numa casa dele, e
a gente pegou alguns músicos bem cruciais assim na carreira dele. O Nenê, um baterista, um dos maiores bateristas do Brasil, Sim. Nenê Batera, que a gente conseguiu conversar com ele, que eles são amigos há muito tempo, então ele foi meio que um personagem bem chave, assim, até para mostrar um contraponto de um outro tipo de atitude em relação à arte que ele tem. O Nenê, ele levou a carreira dele de maneira, assim, fez carreira, assim, sabe? O Toicinho foi para um outro lado e os dois estão tocando e são geniais, e aí, né? Então o Nenê é o Cássio Moura, que Sim. Né? A galera da ilha, né? O Guinho, o Gringo, a galera toda da ilha aí, que a gente conseguiu. Infelizmente o Tião ficou de fora, porque a gente marcou uma entrevista com o Tião do samba, que foi o cara que introduziu ele ao samba, né? Que morou com o Tião, e aí a gente foi lá onde ele estava dormindo, aí passou, sei lá, meio ano, um ano, e ele acabou vindo a falecer, né? A gente perdeu esse aí, mas tem vários artistas da ilha. Luiz Meira. Quanto tempo de imagens assim, vocês coletaram e nesse agora... Nós temos aqui, ó, são essas caixas todas aqui, ó. Então temos 42 horas de material bruto. Nossa, isso para quanto tempo de vídeo? Então, a gente pretende fazer 3 versões. Como a gente trabalha geralmente editando meio que um tripão, assim, meio que um copião grande e diminuindo, a gente vai ter uma versão que é longa-metragem, de, assim, mais ou menos 1h30, 1h45. Né? Que vai ser o nosso desafio, né? Primeiro longa da galera. Pois é, né? A gente nunca fez uma longa-metragem, Sempre, né? Então, sempre buscou o formato menor. Né? e aí tem a versão que acho que vai ser a mais concentrada, assim, que vai ser de 52 minutos, mais ou menos, porque vai ter que jogar fora tudo que não é vital, mas né, vai ser bem power, assim. Daí a gente está pretendendo fazer uma versão de 20, 15, assim, para festivais, mas assim, uma coisa mais louca. E a gente acha que vai ser uma desconstrução do próprio vídeo. Assim, que legal. Que legal. Como é que é? Depois vocês já filmaram ou mostraram já alguma coisa pra ele? Ou vão esperar quando ficar pronto? Como é que vai ser essa história? Essa é a pergunta. Eu senti uma certa tensão no ar, assim. Ô Marco, imagina tu, velho, a gente fazer um filme de ti. O que tu ia achar? Pô, é a nossa visão, né? Claro. Tem coisas que de repente te incomodam, que a gente nem imagina, e tem coisas que de repente a gente acha que, porra, e tudo não, tá limpo, né? Porque um retrato, a gente tenta retratar o cara mesmo, não é uma propaganda pro Toicinho, é um retrato dele, a gente admira ele e gosta muito dele, então é um retrato de admiradores, mas é um retrato, então tem seus... Como personagem ele tem vários lados, né? Então a gente tem feito assim, a gente está editando, a gente às vezes mostra algumas filmagens que a gente fez, quando ele vai tocar num lugar e tal, mas eu diria que a edição, o grosso da coisa, a gente não está mostrando para praticamente ninguém, assim.